Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, recebemos aqui nos estúdios o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, da Rede Sustentabilidade. Bom dia, vice-prefeito, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso de recebê-lo. A gente quer falar a respeito do seu partido, prefeito, mas nós não podemos fugir ao principal assunto do dia que está dominando as rodas de conversa da cidade. É um assunto que tomou uma boa parte do noticiário aqui do Super N hoje, que é a situação da chuva em Belo Horizonte, de tudo aquilo que a gente viu ontem na cidade e o dia seguinte, né, quando a população vai contabilizar os estragos. Verdade. O que a prefeitura tem de informação daquilo que aconteceu ontem na cidade? Ô, Rodrigo, em primeiro lugar, eu acho que é uma triste, infeliz coincidência, mas esse fato que aconteceu em Belo Horizonte, que vem acontecendo, tem tudo a ver com o meu partido. Nós estamos lidando com chuvas fortes, torrenciais, concentradas, e isso é efeito das mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo inteiro, mas com muita intensidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em função do maltrato que a gente provocou ao nosso ambiente. Nós estamos pagando um preço alto e isso impõe às prefeituras, digo às prefeituras, porque chuva não respeita limite municipal, né? Impõe aos governantes ações de adaptar as nossas cidades que foram projetadas para aquele regime de chuva que todo mundo estava acostumado e que mudou muito. Os dados que nós trazemos aqui demonstram que hoje não é que está chovendo mais, mas a água cai de uma vez só, fazendo com que o nosso sistema de drenagem, que foi projetado para o regime de chuva da cidade, né, fique insuficiente. Isso é uma tarefa muito grande, não é para um governo, é para todos os governos e por um bom tempo até que a gente consiga novamente equilibrar, né, a condição da nossa cidade em atender às demandas novas que essa mudança de clima está nos impondo. Mas há uma expectativa para quando a prefeitura vai conseguir equilibrar da forma como o senhor explica, Paulo, porque a gente tem trazido, né, informações, a gente traz informações recorrentes aqui sobre a chuva e infelizmente a gente falava hoje isso aqui na abertura do Super N. Parece até notícia repetida, não é? E o que a população cobra quando a gente fala principalmente chuva aqui durante o jornal é exatamente um posicionamento da prefeitura. O Rodrigo hoje trouxe no editorial dele falas de prefeitos que já passaram pela capital, fala também do prefeito Alexandre Calil. De fato, o que a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo? Olha, nós temos centenas de milhões de reais já investidos em obras. Desde que o prefeito Alexandre Calil assumiu, por exemplo, nós tivemos um problema grave na região do Barreiro, né, nessa noite, Avenida Perimetral 2. Lá já sofreu intervenções importantes nesse governo, né, nas travessias das ruas. Nós mais do que duplicamos, quadruplicamos as passagens de água em galerias pelas ruas que atravessam a Perimetral 2, onde ali passa o córrego Jatobá, né, que antes a água passava por cima das travessias. São várias intervenções que estão sendo feitas, mas o ponto que eu acho que é crucial e a nossa população tem que compreender, nós estamos passando por mudanças climáticas. Aonde que nós vamos chegar? E isso é uma compreensão que a população do mundo tem que ter. Se nós não pararmos de retirar a cobertura vegetal, impermeabilizarmos o solo, nós não sabemos aonde que isso vai chegar. Qual que é o sistema pluvial definitivo que a cidade vai ter que ter para suportar as chuvas de daqui a 10 anos, que a gente não consegue dimensionar o tamanho delas? Quanto mais a gente agride o meio ambiente, a gente faz o clima se voltar contra nós já sabemos que vai piorar. Aqui Contagem recentemente aprovou impermeabilização maior na região de um manancial grande da região metropolitana, que é o Várzea das Flores. Vai piorar a situação da região metropolitana. Agora, qual que é o tamanho da drenagem que vai ter que ter em função disso? Não existe ninguém capaz de afirmar com certeza isso. Então é muito fácil o discurso da crítica, o discurso da cobrança. Nós temos que fazer, é nosso papel enquanto cidadão, mas nós temos que ter clareza. As nossas atitudes de hoje, elas trazem consequência logo ali na esquina no futuro, e nós estamos pagando o preço disso, que não nós indivíduos, mas que a sociedade belo-horizontina, da região metropolitana, fez nesse acumular de tempo. Então, vamos lá. Nós estamos fazendo as obras que estão planejadas. Agora, é importante a população saber
Quanto mais aumenta a incidência de tempestades concentradas, menos as obras planejadas vão dar conta de responder. Estamos investindo alto nessas obras. As obras que estão sendo feitas para a contenção do Vilarinho vão dar uma resposta efetiva para o problema, desde que o problema esteja na mesma dimensão, mas é uma das prioridades da administração Calil, né? A limpeza das galerias, e a gente pede sempre à população, por favor, pelo amor de Deus, eu passei agora na Tereza Cristina, a quantidade de lixo que a gente vê acumulada e que prejudica tanto a vazão dos bueiros quanto a vazão dentro das galerias, isso é um dos fatores que prejudica. A gente insiste nesse ponto, todos nós, né? E uma outra questão, ontem nós tivemos o alerta e conseguimos bloquear a Avenida Tereza Cristina inteira. Isso foi fundamental para não termos vítima fatal, mas vários carros tentaram romper o bloqueio, né? Então essa suposta esperteza da população, a questão do jeitinho, não ajuda, atrapalha e coloca as pessoas em risco. O que nós temos para o momento são um volume grande de obras que a prefeitura está fazendo, apesar de toda a crise. A ação efetiva da nossa defesa civil está sendo destacada nacionalmente. Belo Horizonte tem conseguido lidar com volumes imensos de precipitação. Só para você ter uma ideia, Rodrigo e Thalita, ali na região oeste de Belo Horizonte, que foi essa mais afetada pela chuva de hoje, nós passamos dos 75 milímetros de precipitação. Sabe o que isso significa? 20% a mais do que era para chover no mês inteiro. A gente esperava que fosse chover menos do que choveu nesses 15 dias, no mês de janeiro todo. Já choveu 20% a mais do que a chuva historicamente prevista. Essa chuva histórica é aquela que faz o dimensionamento do nosso sistema de drenagem. Então nós estamos tendo que rever todo o paradigma, né, de drenagem da cidade pelas questões atuais. E o senhor acha, o prefeito, que vai ser possível fazer isso? Porque os problemas, eles são conhecidos, o senhor tem essa perspectiva de que a coisa pode até piorar com o passar do tempo se a gente continuar impermeabilizando o solo, tudo isso que o senhor falava agora há pouco. É possível fazer um planejamento, é possível vislumbrar uma cidade que a gente não conviva mais com esse tipo de problema, mesmo que daqui a 20 anos, como em alguns momentos o próprio prefeito Alexandre Calil chegou a falar, o ex-prefeito Márcio Lacerda também chegou a falar, e a gente inclusive recuperou essas falas deles hoje. Sim, aqui? É perfeito. Nós temos nas cidades os planos diretores. O plano diretor de Belo Horizonte foi muito questionado, foi aprovado no ano passado, mas ele defende, ele garante uma redução da impermeabilização do solo. Ele garante isso. Diferente de outros planos diretores da região metropolitana, ele tem um foco em evitar que a situação piore. Dessa maneira, os projetos que nós estamos desenvolvendo, eles já contemplam uma visão de futuro. É muito dinheiro, tempo, não vai ser uma gestão que vai fazer isso. A gestão do prefeito Calil avançou de maneira robusta nessas intervenções, enfrentando de frente esse tipo de desafio que nós estamos falando aqui, né? E é exatamente um dos motivos pelos quais a Rede Sustentabilidade apoia a gestão do prefeito Alexandre Calil, é que tudo isso que foi discutido lá no plano de governo está sendo implementado. Então a nossa posição de apoio a um governo está relacionada à coerência dos atos desse governo com aquilo que a gente acredita que é bom para a sociedade. Vamos dar um pouquinho o foco da entrevista, Paulo. Nessa semana nós recebemos o João Batista Mares Guia, que é do mesmo partido do senhor, Rede Sustentabilidade, é também secretário de obras aqui em Contagem, na região metropolitana. No ano passado, a rede pediu para que qualquer pessoa, para qualquer integrante do partido que tivesse cargo na prefeitura de Contagem, deixasse o cargo ou desfiliasse do partido. João Batista Mares Guia esteve com a gente, criticou essa medida adotada pela Rede Sustentabilidade e afirmou que se a rede realmente cobrar dele que ele deixe o cargo em Contagem, que ele falou que não vai deixar, que ela vai precisar se explicar não só para ele, mas para toda a população de Minas Gerais, já que ele foi candidato ao governo de Minas pelo partido. Qual a opinião do senhor em relação a essa polêmica? Eu acho que é uma falsa polêmica. O estatuto do partido, e nós temos que entender que todo mundo, independente de quem seja, tem que observar as normas. O estatuto do partido deixa claro, um filiado à rede só deve participar de um governo que tenha o apoio da rede. A Rede Sustentabilidade de Contagem é oposição à administração de Contagem, à prefeitura de Contagem. Isso foi deliberado pelo partido e pela norma partidária. Qualquer filiado à rede não pode participar
de um governo que a rede seja oposição, por uma questão de coerência, por mais interesse ou vontade ou desejo que a pessoa tenha de participar. E é uma questão de lógica, nós temos que acabar com essa coisa que tem no Brasil das pessoas querendo participar de governo, ter cargo, apesar dos seus partidos não terem identidade com as propostas que estão sendo desenvolvidas. Então, essa é uma questão da rede de contagem, né? Eu sou de Belo Horizonte, a gente respeita, mas eu sei que um dos motivos que levou a rede de sustentabilidade de contagem a se declarar oposição à administração é exatamente essa questão que nós estamos falando aqui, do plano diretor, da impermeabilização do solo, da várzea das flores. Então, o partido se declarou oposição. É do direito das pessoas do partido. E se espera fidelidade partidária, coerência partidária de quem é filiado à nossa legenda, que tenha a coerência de se manter ou alinhado com a legenda ou fora da legenda, fazendo aquilo que considera que deve. Então, eu considero que não existe uma polêmica nisso. É simplesmente você deve estar alinhado com aquelas pessoas que têm o seu ponto de vista. Em Belo Horizonte, a rede continua apoiando o governo Alexandre Calil. A gente acabou de entrar no ano eleitoral. E como é que estão as negociações para o senhor ser mantido numa eventual chapa de reeleição do prefeito Alexandre Calil como vice dele, a exemplo do cargo que ocupa hoje? Não tem negociação, não negocio. Nós temos um foco programático na rede de sustentabilidade. Então, uma questão que é muito importante, nós estamos na administração Calil, um órgão de imprensa muito recentemente divulgou como que essa administração vem executando de maneira amplamente majoritária as propostas que apresentou no período eleitoral. Isso para nós é crucial. Nós somos um partido programático, ou seja, o programa de governo ele é crucial. E foi nesses termos que eu negociei com o prefeito Alexandre Calil a nossa junção, e não tem nenhuma outra discussão a ser feita. Nós estamos zelando por um modelo que está se mostrando muito bem sucedido em Belo Horizonte, apesar de toda a crise econômica que afeta o país inteiro, inclusive a nós. A prefeitura vem sendo muito bem sucedida. Nós achamos que esse modelo deve continuar. E se o prefeito, nós estamos conversando sobre a construção da próxima aliança, nós vamos chegar ao ponto ainda de discutir sobre composição de chapa. Não foi o momento e não há negociação. Para nós, o principal é que esse governo, esse modelo de governo que vem sendo bem sucedido, continue acontecendo em Belo Horizonte. Eu estou a serviço da rede de sustentabilidade, da cidade de Belo Horizonte, estou à disposição para somar da melhor maneira possível, mas não estou apegado a cargos. A rede luta pela sobrevivência atualmente, né, prefeito, diante da situação da cláusula de barreiras na eleição de 2018. E eu queria saber qual o papel de Belo Horizonte nessa eleição para a rede de sustentabilidade, inclusive na formação de chapa de vereadores, que a gente sabe que é um processo importante para que as legendas se fortaleçam, e como é que isso pode reverberar para o interior do estado. A rede é um partido importantíssimo para o país. Ela precisa superar a cláusula de barreira em 2022. Então, nesse contexto, 2020 é um ano muito importante. Estamos trabalhando intensamente na formação de chapa de vereadores em Belo Horizonte, em todo o estado. Nós temos essa preocupação, a rede está se interiorizando e está fazendo isso com qualidade, para que nós possamos superar o desafio da cláusula de barreiras em 2022 e, com isso, eleger os nossos deputados em todo o Brasil. Então, esse é um foco realmente. Nós entendemos que o país não pode ficar refém, como está, dessa política polarizada, bolsonarismo, petismo. Um alimenta o outro, um vive da discussão com o outro. Nós entendemos que é preciso ter alternativas, e a rede, eu entendo, é uma alternativa democrática, com a visão socioambiental que o país não pode prescindir. Então, nós estamos trabalhando muito para fortalecer a rede. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, vice-prefeito? Opa, vamos lá. Para começar, a rede em Minas neste ano? Crescendo com qualidade. Paulo Lamac, se depender do senhor, segue como vice do Calil? Estou pronto para contribuir com a cidade da melhor maneira possível, pode ser como vice ou não. Maior desafio para manter a rede como partido? Trabalharmos efetivamente com qualidade, interiorizando o partido e convencendo a população da pauta socioambiental, o como ela é importante na vida das pessoas. Marina Silva ainda é uma liderança viável? Marina Silva é uma grande referência nacional e internacional, e uma das grandes referências que a gente tem na rede. Sem dúvida, é uma liderança importantíssima. Governo Zema em uma palavra?
Tímido. E o governo Bolsonaro também, em uma palavra? Pode ser 2? Pode. Fala demais. Vice-prefeito. Falamos juntos. Opa, agora vocês combinaram isso, né? Se fosse combinado, não dava tão certo. Por favor, Rodrigo. Vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac, da Rede Sustentabilidade, com a gente hoje. Aliás, muito oportuna a visita do vice-prefeito aqui, no dia seguinte a esse, como tivemos ontem em Belo Horizonte com a chuva. É bom ouvir a prefeitura. A gente faz as críticas aqui, e eu, inclusive, fiz críticas muito duras hoje pela manhã, na abertura aqui do Super N, mas é bom e é salutar ouvir também aquilo que a prefeitura pensa e aquilo que a prefeitura está fazendo. Por isso quero agradecer mais uma vez a sua visita. Eu agradeço a visita, uma honra, um prazer estar aqui, conversar com vocês, política inteligente, acessível à nossa população. Parabenizo pelo programa, muito sucesso à rádio e estamos sempre à disposição.